Glória a Deus. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui esta noite para juntos meditarmos numa palavra do Senhor. O Senhor tem colocado uma palavra nos nossos corações. Hoje é domingo, um dia qual nós estaríamos cultuando ao Senhor nas igrejas, mas por motivos maiores nós não podemos estarmos juntos na igreja, mas nós sabemos que nós somos a igreja. O Senhor tem nos dado uma palavra da parte dele para nós meditarmos, e pois nós sabemos que os dias são maus, mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós não podemos reclamar, nós não podemos murmurar, porque tudo que vem acontecendo é o Senhor Jesus que tem deixado, permitido que aconteça. O Senhor me deu uma palavra no Evangelho de João, capítulo 6. Se os irmãos quiserem, os amigos que estão no Facebook, quiserem acompanhar, é João capítulo 6. Eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 48, que diz assim, o próprio Jesus falando: Eu sou o pão da vida. Os antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida, é a minha carne. O versículo 65 vai dizer assim: E Jesus continuou: Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus abandonaram e não o acompanharam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: Será que vocês também querem ir embora? E Pedro respondeu: Para onde nós iremos, se só o Senhor tem o caminho da vida eterna? Deus abençoe sua vida, Magna. Você e sua família, minha cunhada. Aqui é uma palavra, irmãos, a qual o Senhor colocou no meu coração, que tem como título que Jesus, ele é o pão da vida. Irmão Flávio, Deus abençoe. E se nós olharmos Jesus dizendo que ele é o pão da vida, a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava ao lado do lago e ali a multidão foi até ele. E a multidão foi perguntar para ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou por aqui? O interessante é que Deus, o Jesus, no caso, que é Deus, ele foi duro com essas pessoas, que a resposta dele foi a seguinte: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós trouxermos esta palavra qual Jesus falou para aquela multidão, para os dias de hoje, nós veremos que a palavra de Deus, irmã Neuza, Deus abençoe, a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Nós estamos na igreja, as igrejas nesse momento estão fechadas, mas nós somos a igreja.
Mas muitos vão para a igreja apenas por aquilo que o Senhor pode dar e não pelo que ele é. Quando ele estava dizendo que ele era vida, ele estava dizendo que ele era muito além daquele Jesus que multiplicava o pão para aquela multidão comer, que providenciava o alimento ali necessário para aquela hora. Não. Ele queria que o povo entendesse muito mais do que apenas isso. Então ele diz: vocês estão me seguindo porque eu tenho, no final desse sermão, eu vou dar o de comer para vocês. Mas vocês não estão entendendo o que eu quero dar para vocês. E aqui no versículo a qual nós começamos a ler, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, ele vai afirmar: eu sou o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Deu uma caidinha aqui na internet, irmãos, é ao vivo. E Jesus queria isso, irmãos. Ele queria que eles entendessem que ele era muito mais do que o alimento ali daquele momento. E ele vai dizer: os seus antepassados comeram o maná, mas morreram no deserto. Eu sou o pão do céu, e quem comer nunca morrerá. Ele estava dizendo que lá no deserto, quando Deus mandava o maná para o povo comia. Mas nós sabemos que o maná ele era diário. Ou seja, quando eles quiseram guardar para o outro dia, o maná estragava. Então ele estava querendo dizer que ele não era aquele alimento a qual estragava, não. Ele estava dizendo: eu sou o pão do céu, quem comer de mim nunca morrerá. Se alguém comer desse pão, que é Jesus Cristo, viverá para sempre. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem do sangue, vocês não terão vida. Aqui Jesus estava dizendo o que nós fazemos hoje simbolicamente da Santa Ceia. Quando nós... Boa noite, Sabará. Deus abençoe você, sua vida e sua família. Quando nós ceiamos ali, que nós comemos o pão, simbolizando o corpo de Cristo, e nós tomamos o cálice, simbolizando o seu sangue. É uma forma de nós lembramos o sacrifício feito por Jesus. E ali Jesus vem continuando esse sermão, porque o povo não conseguia entender. Aleluia. O povo não conseguia entender que o pão a qual ele estava se referindo era ele mesmo. Que ele era o pão fresquinho que desceu do céu. Que ele é a água viva. E não aquele pão a qual era feito os milagres, aquele pão que padece. E aqui no versículo 65 do capítulo 6 de João, ele vai dizer assim: foi por esse motivo que eu disse que vocês só podem vir a mim pessoas que foram trazidas por Deus. Irmão Elcio, Deus abençoe. E ele quis dizer: só vai ficar comigo, só vai me seguir pessoas que foram trazidas pelo meu Pai, que é Deus. Aqueles que estiverem no embalo da multidão não vão conseguir ficar. Por quê? Porque não vão conseguir entender o mistério das coisas de Deus. É muito interessante e profundo isso, irmãos. O Jesus dizendo: por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanharam mais. Se nós olharmos para os dias de hoje, o momento a qual nós estamos vivendo, um momento difícil, não temos igrejas abertas. Nós temos que vivenciar a palavra que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos pequenos
desta palavra, qual Jesus é o pão da vida, o próprio Jesus já falava, aquela multidão que seguia ele ia começar a parar de seguir. Por quê? Porque eles não estavam seguindo Jesus pelo que Jesus era, pelos milagres, por ele ser o Filho de Deus. Eles estavam seguindo a Jesus porque Jesus podia multiplicar o pão, porque Jesus transformou a água em vinho. Eles ouviram falar dos milagres de Jesus, mas naquele momento eles estavam apenas achando que Jesus era o nosso traseiro para os dias de hoje, o nosso café da manhã, o nosso almoço, o nosso jantar. Não, irmãos. Nosso Deus é aquele que providencia assim. Momentos difíceis, nós clamamos ao Senhor. Estamos passando por momentos difíceis, nós clamamos a Deus. Mas nós sabemos que Ele pode providenciar o alimento para nós. Sim. Mas o mais importante, irmãos, é a promessa que foi feita por Ele. Que Ele foi ao Pai preparar lugar e que um dia Ele ia voltar para buscar a nós para morar junto com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra de Deus vai dizer, agora que Ele se volta para os seus discípulos. Olha para os seus discípulos e diz, será que vocês também querem ir embora? Olha que palavra dura, irmãos, que Jesus agora ele fala para os discípulos. Vocês também querem ir embora? E Simão Pedro, a palavra de Deus vai dizer que Pedro ali agora ele toma a palavra e diz, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Pedro, naquele momento, ele entendeu, irmãos. Tinham 12 discípulos que foram escolhidos por Jesus, que andavam com Jesus, que viram tudo, as maravilhas que o nosso Senhor e Salvador Jesus fez, irmãos. Eles tiveram o privilégio de andar e ver os milagres de Jesus. E Pedro entendeu naquele momento. Pedro disse, para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem o caminho da nossa salvação, o lugar para a vida eterna. E é aqui, irmãos, que eu quero nos atentar para esta noite de hoje. Estamos vivendo dias difíceis, onde a doença tem batido em nossas portas. Muitas das vezes, o Senhor vai permitir que até falte, que nós tenhamos necessidade de algo. É nos momentos difíceis que nós se mostramos, se nós servimos a Cristo pelo que Ele é, ou se nós servimos a Cristo por aquilo que Ele pode nos fornecer, aleluia. Não importa o que aconteça, irmãos. Os dias são maus, mas nós temos que estar firme na presença do Senhor. Ô, João Batista, Deus abençoe sua vida, meu amado irmão. Saudades. Nós devemos, irmãos, amigos, verdadeiramente vivenciarmos a palavra, de seguir a Jesus pelo que Ele é. Mesmo que falte o dinheiro para nós comprarmos algo, mesmo que falte o emprego, mesmo que falte, seja lá o que for em nossas vidas, nós devemos falar igual Pedro. Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem o caminho da vida eterna? Não adianta, irmãos, na hora do desespero, na hora da adversidade, eu me desesperar e largar Jesus. Não vou mais servir a Jesus. Você vai servir a quem, irmãos? Nós não podemos servir a dois senhores. A Bíblia é bem clara, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o inimigo. Irmãos, Deus não tem me dado palavra para massagear ego. Não, irmãos. Eu não sou pão e glória do Senhor, eu sou um servo do Senhor,
que era um alcoólatra, um drogado, um cara que a própria sociedade já havia me dado como morto, a qual fazia a vontade do inimigo. Mas Deus me deixou numa cadeira de roda, permitiu que eu ficasse em uma cadeira de roda e que eu viesse a conhecer um pouquinho da sua palavra, irmãos. Não é para pregar mensagens que vai massagear o ego. Eu poderia estar dizendo que Deus dá carro, é verdade, irmãos. O nosso Deus, ele pode nos dar tudo, carro, casa, ele me deu essa casa que eu estou morando. Ele usou das formas dele. Mas, irmãos, nos dias de hoje nós temos que pregar é a vida eterna. E Pedro, ele foi enfático em dizer, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem o caminho da vida eterna. As coisas estão difíceis. Mas nós não podemos, como o irmão Xisto aqui, o irmão Anderson, meu amigo Sabará falou, desacreditar nunca. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus ainda diz assim, fui eu que escolhi aos 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava se referindo a Judas, irmãos. O que Jesus quis dizer? Eu escolhi os 12 discípulos a dedo. Foi Jesus que escolheu, não foi o homem que deu o cargo de diácono, de presbítero, de pastor, não. O próprio Jesus, irmãos, ele escolheu os 12 discípulos que andaria com ele. E ali ele diz agora, estavam os 12 reunidos. E ele diz, um de vocês é filho do diabo. Por quê, irmãos? Porque Judas estava para atrair o Senhor, e o Senhor já sabia. Mas era para que se cumprisse a palavra de Deus, irmãos. O que eu entendo com isso, irmãos? Se eu hoje, Marcelo, eu conheço o Evangelho, eu conheço a palavra, e eu abandonar o Senhor para ir por outros caminhos, eu serei um filho do diabo, irmãos, um traidor. Da mesma forma que Jesus não poupou, não só em palavras, mas em atitude aos seus discípulos, ele vai poupar eu, irmãos? Não. Ele vai poupar nós? Não, irmãos. As coisas têm apertado. Essa pandemia veio, irmãos, para nós olharmos que nós somos iguais. Rico, pobre, branco, preto, amarelo. Não tem cor, não tem nada, irmãos. A pessoa pode ter o dinheiro que for e ela chegar no hospital Albert Einstein e não ter vaga para ela. Que nós somos iguais pecadores, mero pecadores, irmãos. Mas que o Senhor deixou um guia para nós, que é a palavra dele, irmãos. Para que nós venhamos servir. A Bíblia nada mais é do que um GPS. Só que ela é mais atualizada do que o GPS que vai sair ainda. Então é momento de nós refletirmos, porque o fim está próximo. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, que quando acontecessem essas pestes, era o princípio das dores. Então não vai acabar agora. É o princípio das dores. Mas, irmãos, nós devemos estar firmes no Senhor Jesus. Você que ainda não aceitou como único e suficiente Salvador, você pode fazer isso no seu lar. Faça uma oração, se arrependa, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Senhor, me perdoa pelas minhas falhas. Eu quero te aceitar como único e suficiente Salvador. E o Senhor está de braços abertos, irmãos. Nós não sabemos se as igrejas vão abrir, irmãos, porque tudo é Deus. Então você pode verdadeiramente se arrepender no seu lar, colocar a mão no seu coração e pedir perdão a Deus
Fala, Senhor, eu estou te aceitando, como a tua palavra diz em Romanos 8, que aquele que confessar com a sua boca será chamado filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor quer que nós confessamos, irmãos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por Ele, Jesus. Vamos fantasiar essa vida terrena que vai melhorar. Não, irmãos, a tendência é apertar mais as coisas. Mas como está aqui, Pedro falou, só o Senhor tem o caminho da vida eterna. Ou seja, deu uma caída aqui, mas a gente vai terminar em nome de Jesus. Só o Senhor tem o caminho da vida eterna. Então, irmãos, é hora de nós refletirmos em nossos lares. E é hora de nós nos rendermos ao Senhor. Eu quero estar fazendo uma oração nessa noite. Para encerrarmos, peço desculpa aos irmãos pela live ter caído 2 vezes. A internet. Eu estou aqui no meu quarto porque tem visita em casa, tem pessoas, eu vim pro meu quarto, eu gosto de fazer a live aqui no meu quarto, que é onde eu mais converso com o Pai, onde eu tenho uma intimidade. Mas eu quero estar orando nesse momento, irmãos. Pelo meu lar e pelo lar de cada irmão que está assistindo. Agradeço cada um que está assistindo, o Anderson, meu amigo Sabará, João Batista, João, Jesus te ama, Elcio, o Gerson, meu amado irmão Gerson. Deus te abençoe, você e sua família. Vamos estar orando, irmãos. Eu creio que Deus vai falar conosco e com cada um daqueles que vão assistir essa live ainda. Meu tio entrou agora, meu tio Lula. Deus abençoe sua vida, tio Lula. Senhora, tia Valdeci. Eu vou estar orando para encerrar, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus amado, Senhor. Senhor, nesta noite, Pai, foi ministrada a tua palavra, a qual o Senhor colocou ao meu coração, Senhor. Senhor, o Senhor tem falado comigo, Pai, e com cada um, Pai, que está assistindo esse vídeo, com aqueles que vão assistir, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha visitar, Senhor, os nossos lares, Pai. Que o Senhor venha trazer a paz que só o Senhor pode dar, ó Deus. Em nome do teu Filho Jesus, Pai. Visita, Senhor, cada família, Senhor, que está assistindo, que vai assistir a esta live, ó Pai. Ó Senhor, que almas possam ser alcançadas, Senhor, pela tua palavra, Pai. Como foi pregado, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem o caminho da vida eterna, ó Pai. Nesta noite, Pai, eu oro, Senhor, por aqueles, Pai, que se encontram, Senhor, ó Senhor, nos hospitais, Senhor, diagnosticados, Senhor, por esta doença, Senhor. Ó Pai, eu creio que o Senhor é o dono de tudo, Pai, o Senhor é o dono do milagre, ó Pai. Se for a tua vontade, Pai, vai lá, faça o milagre, Senhor. Visita, meu Pai, aqueles que estão nos respiradores, Pai, que não conseguem mais nem respirar sozinho, ó Pai. Ó Senhor, em nome do teu Filho Jesus, eu também te peço, Pai, venha guardar os nossos lares, Pai. Ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, passar, Senhor, o sangue, Pai, derramado pelo teu Filho Jesus naquela cruz, Pai. Oh, Pai, como simbolismo, Pai, dos umbrais da porta, lá no livro do Êxodo, Pai, em nossas casas, Senhor, para que nós venhamos, Pai. Oh, Senhor, ser, Senhor, protegido, Pai, por Ti, ó Pai. Visita, Senhor, cada um, Pai, que está presente nesta live, Senhor, aqueles que vão assistir, Pai. Guarda o meu lar, Senhor, guarda o lar dos teus servos, ó Pai. Visita, Senhor, cada um, Pai, nesta noite, Senhor. Dê uma noite de paz abençoada, Pai. É que teu Espírito Santo venha nos guiar nesta semana que está começando, ó Pai. É que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tio Lula, dá um
beijo na tia Valdeci. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo domingo e uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.